Carta aos Coríntios com Emmanuel. Estudo das cartas de Paulo de Tarso à comunidade cristã de Corinto sob as luzes da doutrina espírita. Vínculos de amor. Na flor da juventude encontrei um grande amor, esperança de ventura, sonho a se realizar. Sentimos-nos como família ao ver os frutos de nossa união, nossos filhos, a nos ensinar um pouco mais sobre o amor. Nosso caminho é um, mas os caminhos são muitos. Aos que não terão filhos, aos que jamais se casarão, cada um viverá e trilhará o seu caminho. No mundo perfeito que Deus criou, a diversidade nos ensina, nos aperfeiçoa e nos convida. Casados, solteiros, viúvos, todos os credos, culturas e escolhas afetivas, todos filhos amados do Pai Celestial. Texto para análise. A propósito das pessoas virgens, não tenho preceito do Senhor. Dou, porém, um conselho como homem que, pela misericórdia do Senhor, é digno de confiança. Julgo que essa condição é boa, por causa das angústias presentes. Sim, é bom ao homem ficar assim. Estás ligado a uma mulher? Não procures romper o vínculo. Não estás ligado a uma mulher? Não procures mulher. Todavia, se te casares, não pecarás. E se a virgem se casar, não pecará. Mas essas pessoas terão tribulações na carne. Eu vou-las desejaria poupar. Eis o que vos digo, irmãos, o tempo se fez curto. Resta, pois, que aqueles que têm esposas sejam como se não a tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, aqueles que se regozijam como se não se regozijassem, aqueles que compram como se não possuíssem, aqueles que usam deste mundo como se não usassem plenamente, pois passa a figura deste mundo. Eu quisera que estivesseis isentos de preocupações. Quem não tem esposa cuida das coisas do Senhor e do modo de agradar ao Senhor. Quem tem esposa cuida das coisas do mundo e do modo de agradar a esposa e fica dividido. Da mesma forma, a mulher não casada e a virgem cuidam das coisas do Senhor, a fim de serem santas de corpo e de espírito. Mas a mulher casada cuida das coisas do mundo, procura como agradar ao marido. Digo-vos isto em vosso próprio interesse, não para vos armar cilada, mas para que façais o que é mais nobre e possais permanecer junto ao Senhor sem distração. Se alguém julga agir de modo inconveniente para com a sua virgem, deixando-a passar da flor da idade, e portanto deve casá-la, faça o que quiser. Não peca, que se realize o casamento. Mas aquele que no seu coração tomou firme propósito, sem coação e no pleno uso da própria vontade, e em seu íntimo decidiu conservar a sua virgem, esse procede bem. Portanto, procede bem aquele que casa a sua virgem, e aquele que não a casa, procede melhor ainda. A mulher está ligada ao marido por tanto tempo quanto ele vive. Se o marido morrer, estará livre para esposar quem ela quiser, no Senhor apenas. Todavia, será mais feliz, a meu ver, se ficar como está. Julgo que também eu possuo o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 25 a 40. Vamos então aos versículos finais do capítulo 7 da carta de Paulo à comunidade de Corinto. Algumas considerações importantes que temos a fazer em relação a este capítulo é de que se trata de algo pontual, endereçado à comunidade dentro de um tempo e um contexto social. Assim, alguns dizeres de Paulo parecem sim inadequar ao nosso modo de viver
em nossa cultura ocidental e nos tempos atuais. O próprio Paulo diz que não tem um preceito do Senhor, mas traz-lhes um conselho de alguém sincero e que se importava com eles. Muitos estudiosos alegam que Paulo esperava o breve retorno de Jesus e que por isso dizia a todos que o tempo era curto. É uma interpretação válida. Porém, o simples fato de estarem vivendo momentos difíceis, com guerras e perseguições, já seria motivo suficiente para que Paulo os aconselhasse a ter cautela em realizar casamentos e constituir nova família. Não obstante, a constatação de que o texto é algo pontual e pertinente ao contexto sociocultural daquele tempo, há conselhos importantes de Paulo que nos alcançam e merecem a nossa reflexão. Assim, considerando o texto ser longo, extrairemos alguns trechos que podem nos valer lições preciosas. Estás ligado a uma mulher? Não procures romper o vínculo. Não estás ligado a uma mulher? Não procures mulher. Todavia, se te casares, não pecarás. E se a virgem se casar, não pecará. Mas essas pessoas terão tribulações na carne. Eu vou-las desejaria poupar. Eis o que vos digo, irmãos, o tempo se fez curto. Não se trata de um erro, casar-se ou não, será uma escolha pessoal e motivada de cada um. Algumas pessoas querem dedicar-se a uma tarefa que lhes é dada, e os exemplos se multiplicam. Uma pessoa deixa de se casar para dedicar-se a cuidar de alguém da família, doente ou idoso, ou para dedicar-se aos estudos científicos que lhe foram propostos, auxiliando no avanço da humanidade, ou para dedicar-se ao trabalho comunitário, como Paulo fazia. Percebem que não terão tempo e disposição para dedicar-se à tarefa proposta e, ao mesmo tempo, ao casamento. A questão é justamente o motivo de casar-se ou não que merece a nossa reflexão. Casamento dá trabalho, requer esforço, dedicação, tempo, compromisso. Se você não está disposto a isso, não tem tempo ou condições para dispensar ao casamento o que ele requer, talvez seja melhor não casar-se ou arriscar-se para as dores do divórcio, tão comum nos tempos atuais. Quando o tempo é de namoro, toda a nossa energia é voltada para o outro. Dispomos de tempo para ouvir, conversar, ficar junto, trocar carinhos. É uma fase dourada. No entanto, casam-se e deixam de lado a dedicação de outrora e o afastamento se torna inevitável. Com os filhos, então, alguns casais mal conversam de tantas ocupações que lhe tomam o dia. Paulo sabia que o casamento é tal qual planta delicada, que requer cuidados diários para florescer. Se não estivermos em condições de fazê-lo, pensemos bem em assumir o compromisso. E quando ele dá estes conselhos à comunidade de Corinto, ele também o faz a nós outros. Emmanuel fala dos desajustes tão comuns nos casamentos e nos auxilia a refletir sobre o tema do estudo. Desajustes. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Item 16 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. É comum observar-se que o casamento promissor repentinamente adoece. Desvelam-se empeços dos cônjuges no rameirão do cotidiano, conflitos, moléstias, desníveis, falhas de formação e temperamento. Em certos lances da experiência, é a mulher que se consorciou, acreditando encontrar no esposo o retrato psicológico do pai, a quem se vinculou desde o berço. Em outros, é o homem a exigida companheira, a continuidade da genitora, a quem se jungiu desde a vida fetal. Ocorre, porém, que o matrimônio é uma quebra de amarras, através da qual o navio da existência
larga o cais dos laços afetivos em que por muito tempo jazia ancorado. Na viagem que se inicia a dois, parceiro e parceira se revelarão, um à frente do outro, tais quais são e como se encontram na realidade, evidenciando em toda a extensão os defeitos e as virtudes que porventura carreguem. Desajustes e inadaptações costumam repontar, ameaçando a estabilidade da embarcação doméstica atirada ao navegar nas águas da experiência. É razoável se convoque o auxílio de técnicas capazes de sanar as lesões no barco em perigo, como sejam médicos e psicólogos, amigos e conselheiros, cuja contribuição se revestirá sempre de inapreciável valor. Entretanto, ao desenrolar de obstáculos e provas, o conhecimento da reencarnação exerce encargos de importância por trazer aos interessados novo campo de observações e reflexões, impelindo-os à tolerância, sem a qual a reharmonização acena sempre mais longe. Homem e mulher, usando a chave de semelhante entendimento, passam mecanicamente a reconhecer que é preciso desvincular e renovar sentimentos, mas em bases de compreensão e serenidade, amor e paz. Urge perceber que o nós da comunhão afetiva não opera a fusão dos dois seres que o constituem. Cada parceiro, no ajuste, continua sendo um mundo por si, e nem sempre os característicos de um se afinam com o outro. Daí a conveniência do mútuo aceite, com a obrigação da melhoria do casal. Para isso, não bastarão providências de superfície. Há que internar o raciocínio em considerações mais profundas, para que as raízes do desequilíbrio sejam erradicadas da mente. Aceitação, problema. Forçoso admitir o companheiro ou a companheira como são, ou como se aboletam na embarcação doméstica. Feito isso, inicie-se a obra da edificação ou da reedificação recíprocas. Óbvio que conclusões e atitudes não se impõem no campo mental. Entretanto, não se arrependerá quem se dispõe a estudar os princípios da reencarnação e da responsabilidade individual no próprio caminho. Obtém-se da vida o que se lhe dá, colhe-se o material de plantio. Habitualmente, o homem recebe a mulher como a deixou e no ponto em que a deixou no passado próximo, isto é, nas instâncias do tempo que se foi para o continuismo da obra de resgate ou de elevação no tempo de agora, sucedendo o mesmo referentemente à mulher. O parceiro desorientado, enfermo ou infiel é aquele homem que a parceira, em existências anteriores, conduziu à perturbação, à doença e à deslealdade, através de atitudes que o segregaram em deploráveis estados compulsivos. E a parceira, nessas condições, consubstancia necessidades e provas da mesma espécie. Seja qual seja o motivo em que o tédio se fundamente, recorram os companheiros humanizados em mútua associação no lar, ao apoio recíproco mais profundo e mais intensivo. Com isso, estarão em justa defesa da harmonia íntima, sem castigarem o próprio corpo, e reeducar-se-ão, sem hostilizar, os que porventura lhe demonstrem afeto, mas acolhendo-os, não mais na condição de cúmplices das aventuras deprimentes a que se renderam outrora, e sim por irmãos queridos, com quem podemos fundir-nos em espírito no mais alto amor espiritual. Do livro Vida e Sexo, comentário de Emmanuel. Somos indivíduos em trajetória evolutiva, ainda um tanto imperfeitos. Ao nos unirmos a outrem em matrimônio, nos defrontaremos com modos diversos de viver, pensar, sentir, e isto poderá ser uma fonte maravilhosa de aprendizado, ou, se mal gerida, fonte de dores e mágoas.
Assim podemos ver este trecho da carta de Paulo aos Coríntios como uma constatação do que acima afirmamos. Eu quisera que estivesseis isentos de preocupações. Quem não tem esposa, cuida das coisas do Senhor e de modo de agradar ao Senhor. Quem tem esposa, cuida das coisas do mundo e do modo de agradar a esposa e fica dividido. Estar num casamento é assumir um compromisso afetivo com outra pessoa, e isto nos tomará tempo e energia. Há muita negligência por parte do cristão quanto a este aspecto, e Paulo nos oferece valiosa oportunidade para refletirmos sobre como estamos tratando o nosso cônjuge, ou, para quem ainda não se casou, rever as suas expectativas em relação ao que lhe virá. Muitos interpretam a fala de Paulo como um tratado corporal, uma lei que concede à virgindade o status que define uma mulher, para o bem ou para o mal. É importante considerarmos que a virgindade era sinônimo de pureza nos tempos de Paulo. Como, porém, utilizar este conceito de forma mais ampla, buscando o espírito da letra? Não podemos certamente considerar o mesmo nos tempos atuais. Nossos jovens são outros. A modernidade trouxe consigo o conhecimento e com ele uma carga imensa de responsabilidade. Cedo, jovens adentram na vida sexual, muitas vezes sem nenhum preparo para um relacionamento verdadeiro. O fazem por curiosidade ou apenas porque todos os seus amigos já o fizeram. A banalização do sexo, porém, traz consequências graves para o espírito. Há quem pense, como já colocamos em outro estudo, que o sexo está unicamente atrelado ao corpo, nada tendo a ver com o espírito. Existe um profundo engano que Emmanuel nos auxilia a compreender nos textos abaixo. Energia sexual. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Livro dos Espíritos, questão 60. A energia sexual, como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Nos seres primitivos, situados nos primeiros degraus da emoção e do raciocínio, e ainda em todas as criaturas que se demoram voluntariamente no nível dos brutos, a descarga de semelhante energia se opera inconsideradamente. Isso, porém, lhes custa resultados angustiosos a lhes lastrearem longo tempo de fixação em existências menos felizes, nas quais a vida, muito a pouco e pouco, ensina a cada um que ninguém abusa de alguém sem carrear prejuízo a si mesmo. À medida que a individualidade evolui, no entanto, passa a compreender que a energia sexual envolve um positivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação, e que por isso mesmo deve estar controlada por valores morais que lhe garantam um emprego digno, seja na criação de formas físicas, asseguradora da família, ou na criação de obras beneméricas da sensibilidade e da cultura para a reprodução e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor, na evolução e no burilamento da vida no planeta. Através da poligamia, o espírito assinala a si próprio longa marcha em existências e mais existências sucessivas de reparação e aprendizagem, em cujo transcurso adquire a necessária disciplina do seu mundo emotivo. Fatigado de experimentos dolorosos, nos quais recolhe o fruto amargo da delinquência ou do desespero que haja estabelecido nos outros, reconhece na monogamia o caminho certo de suas manifestações afetivas. Atento a isso, identifica na criatura que se lhe afina com os propósitos e aspirações o parceiro ou a parceira ideais para a comunhão sexual, suscetível de lhe granjear
o preciso equilíbrio e capaz de revitalizar as forças com que se põe no encalço do trabalho imprescindível à própria evolução. Em nenhum caso ser-nos-á lícito subestimar a importância da energia sexual que, na essência, verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Com ela e por ela é que todas as civilizações da Terra se levantaram, levando ao homem preciosa herança na viagem para a sublimação definitiva, entendendo-se, porém, que criatura alguma, no plano da razão, se utilizará dela nas relações com outra criatura, sem consequências, felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, conforme a orientação que se lhe der. Do livro Vida e Sexo, pelo Espírito Emmanuel. A vida é uma rica oportunidade de aprendizado, de experiências novas e possibilidades afetivas. Tratar tudo com respeito, fazendo ao outro o que gostaríamos que fizessem a nós, parece-nos ser o único caminho para o equilíbrio entre as nossas necessidades e as necessidades alheias. Optando ou não pelo casamento, por uma vida ativa sexualmente ou não, serão sempre nossas escolhas e elas trarão consequências, não apenas para nós, mas para aqueles que adentram as nossas vidas como companheiros ou como companheiros de jornada. Saint-Exupéry, em sua belíssima obra O Pequeno Príncipe, nos lembra: você se torna eternamente responsável por quem cativa. O casamento é um momento belo e importante na vida do espírito, possibilidade de rico aprendizado, e não tem nada a ver com sorte ou destino, mas com dedicação a cada dia, como se fosse algo frágil que necessita de muitos cuidados para progredir. Ao aconselhar a comunidade de Corinto sobre questões pontuais do casamento, Paulo nos oferece a oportunidade de também hoje refletirmos sobre a importância de estar com alguém. Permite-nos verificar que nem todos devem ou estão aptos para a vida matrimonial e caberá a cada um de nós verificar seus sonhos, seus ideais e sua tarefa diante do plano divino. Contribuiremos todos, cada um a seu modo. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.